Amados, graça e muita paz da parte de Cristo, abençoados. Continue reinando em vida, porque você já foi escolhido bem antes da fundação do mundo para viver em graça, para reinar em graça, reinar em vida. Bom, amados, como nós fazemos todos os dias na nossa, a partir de hoje, conversa em graça, porque ontem eu recebi um comunicado a respeito de que, por um acaso, existem outros canais que estão relacionados à salvação em graça. Por exemplo, eu criei um canal com o nome de Salvos pela Graça. Então existem outros canais que eu não sabia, mas Salvo pela Graça, salvo pela graça, o meu é salvos, era salvos pela graça. Eu recebi um comunicado ontem de um irmão, né, de lá de São Paulo, onde nós, outrora, bem no passado, nós congregávamos juntos. Ele está agora, ele foi fazer missões em São Tomé e Príncipe, né, que também fala-se português. E aí ele entrou em contato comigo, dizendo que por um acaso a gente fazendo aqui convidando as pessoas a se inscreverem, né, no canal, e ele foi procurar, de repente caiu em outro canal. E é por isso que hoje, aqui embaixo, vai ver o nome, é Conversa em Graça, Conversa em Graça. E por favor, inscreva-se, porque muita coisa boa está por vir por aí, né? E esse irmãozinho de lá, ele estava perguntando para mim a respeito, e eu peguei e falei para ele, né? A respeito das coisas boas que têm acontecido na nossa vida. Ele veio perguntar a respeito da graça, aí a gente conversou um pouquinho, eu passei para ele, aí ele já falou, poxa vida, mas então quer dizer que quando eu aceitei a Jesus, então eu já era um escolhido de Deus? Falei, pois é, irmão, nós não sabíamos disso, quer dizer, nós não tínhamos ciência, não foi nos ensinado isso, porque em Efésios capítulo 3 a 5, capítulo 1, de versículo 3 a 5, diz que nós já fomos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Ou seja, em João 15:16 também diz a mesma coisa. Não existe essa questão de você aceitar Cristo. Você já é. Em João 15:16 diz assim, não foste vós que escolhesse a mim. Ao contrário, eu escolhi a vós. Aí é que está o detalhe. Então quer dizer que é o que eu digo, às vezes eu falo sobre... eu não tenho a idade que está registrado, que tem 59 anos, né? Não, eu tenho muito mais, porque isso foi desde os anos 70. Então, na realidade, a gente já é bem de idade já, o nosso espírito, né? A carne tem 59 anos. E eu gostaria muito de mandar um abraço para ele, porque na realidade o meu irmãozinho, Joanes, vamos estudar juntos um pouquinho a palavra o Evangelho da Graça, né? Porque só assim, muitas coisas, como você perguntou para mim, muitas coisas que nós não sabíamos, né? Mesmo tendo lido a Bíblia várias vezes, mas lido sem entendimento, com zelo, isso é que faz, que nos traz problema, né? E nessas e outras aí, eu gostaria muito de deixar bem claro, mais uma vez, por favor, Conversa em Graça. Inscreva-se, por gentileza. Eu tenho aí algumas visualizações, mas quando se visualiza, o YouTube não entende. Ele não entende que ele não vai mandar para você notificações. Então é interessante que, se quiser ouvir novamente alguma coisa da parte de Deus no Evangelho da Graça, existem vários canais, vários. Mas nesse aqui, propriamente nesse, se quiser, se gostou, se quiser passar para alguém, divulgue esse canal, mas inscreva-se, porque só visualizando não faz com que a gente, colocando coisas novas aqui, faz que você seja notificado, entendeu?
Então, conversa em graça. Meu nome é Hélio Gonçalves e eu gostaria muito já de falar aqui bem rapidinho, de conversar em graça, né, com vocês. Uma coisa que também foi conversado conosco ontem sobre religião. Religião e graça é a mesma coisa? Não. Religião não é graça. Tanto é que nós podemos ver a Bíblia, vamos lá, mas sem delongas, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 39, daí por diante, mas vamos ler apenas esse, onde está escrito assim: tal como há tipos diferentes de sementes e plantas, assim também existem espécies diferentes de carne. Os homens, os animais, os passarinhos, os peixes, todos têm uma espécie de carne diferente. Para tudo há um propósito na vida. Portanto, hoje as pessoas falam, né? Algumas pessoas, como no caso ontem, nós estávamos conversando, mas religião e graça são... Não. Prega-se por aí, até mesmo igrejas que fala paredes, né? Os chamados templos, né? As sinagogas. Fala que se prega em graça, mas não tem nada a ver, porque o sistema religioso está perdendo, e feio, muito feio. Tanto é que no dia 16, creio que foi no dia 16, uma determinada igreja, ou seja, a Universal, ela perdeu 15 pastores em São Paulo e mais 12 no Rio de Janeiro. Isso porque conheceram também, né, se aprofundaram na palavra da graça, na palavra da verdade. Isso é muito bom, muito bom. Então o sistema está perdendo feio, 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 feio. A partir do momento que você conhece a palavra, aí você já começa a despertar o véu, né? Tira aquele véu que já te colocaram. Como no caso ontem também teve um outro pastor aí falando a respeito de Minha Casa Minha Vida, se você doar aí parte do seu salário, né, até o final do ano, você vai ser abençoado com uma casa, quem mora de aluguel. Poxa vida, isso é triste, é muito triste mesmo. Eu quero, por simplesmente, externar para as pessoas que quando se fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, não se fala de Jesus de Nazaré. Nós estamos falando aqui de Cristo Jesus, porque o Jesus é o mesmo, né? Só que e Jesus de Nazaré, ele veio para os judeus, e Cristo Jesus ressuscitado, ele veio para nós, os gentios. Como eu já falei várias vezes aqui, vá na playlist e procure. Exatamente, ali tem vários vídeos e você vai ver direitinho. E procura saber se a gente fala aqui a respeito de capítulos, versículos, né? Às vezes você não anota, esquece, né? Então vá lá novamente, né? Que nem no caso hoje, esse vídeo, esse bate-papo, essa conversa em graça, ela intitula-se que religião não tem nada a ver com a graça. Religião não é graça. É o que nós vamos, é o título dessa mensagem. Rapidinho. Vamos agora também, para a gente confirmar, existe um livro na Bíblia, em Romanos, vamos lá, Romanos 1, 21, onde ele também, é bem claro, enfatiza essa questão também, né? Onde o sistema religioso não tem liberdade de expressão. É só o pastor ou só o líder que fala e está tudo certo. Você não... De vez em quando você pode perguntar alguma coisa, ele vai responder de acordo com o que, não de acordo com a palavra. Então nós vamos lá. Romanos no capítulo 1, no verso 21. E eu fiquei muito feliz porque esse irmãozinho se interessou em querer conhecer mais e tal. Eu falei, então a gente vai aprender juntos, porque eu também estou aprendendo.
Cada dia mais a gente aprende sobre a graça e tudo muda, tudo muda. Romanos 1:21 diz assim: sim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a Ele. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas em trevas e em trevas. Isso acontece muito hoje no sistema, onde na realidade muitos, eu faço sempre questão, todo vídeo, eu faço questão de dizer, eu conheço muitos pastores, bispos, gente boa, sabe? Coração bom, pessoas que ajudam o próximo, eles estão no caminho certo, mas de uma forma errada, está no sistema, mas eles têm em seu coração, eles têm a bondade, têm verdadeiro dízimo, vamos dizer assim, ajudar as pessoas, entendeu? Mas existem outros que conhecem, como a gente acabou de ler agora, conhecem a verdade, mas ela não foi ele não foi liberto ainda, essa pessoa não foi liberta ainda, porque foi como um pastor disse para mim um tempo atrás, a respeito de que por um acaso a gente até tinha razão, né? Mas se ele pregasse a graça, a igreja dele com 1.200, 1.300 membros, não ficaria 200. Aí onde que iria as suas despesas? Como que ele, as despesas da igreja, como que seriam pagas? É aí que está. Eu estou sempre falando a respeito de que religião e graça não tem nada a ver, porque na religião você paga para ser salvo, paga um preço, paga para ser salvo, sendo que você já é salvo. O reino de Deus já está em você. Basta você pegar e, sabe, ativar a mente de Cristo que também está em você. É só ativar, tá certo? E nessas e outras aí, a gente tem perguntas que às vezes pessoas fazem pra gente, né? Porque eu sou. Tá cheio de perguntas pro meu lado. Porque tá errado, por que você prega assim, porque não sei o quê. Eu não prego, eu simplesmente lembro o que está no Evangelho da Graça. Um evangelho que já foi esquecido. Que hoje um líder religioso, para ele não é interessante. Não, não entra nada. Aí, então quer dizer que ele vai fazer o quê? Mas a palavra é bem clara, né? Vem de graça, vai de graça. O que Cristo, você teve que pagar alguma coisa no passado, né? Antes dos anos 70, você teve que pagar sim. Né? Eles tiveram que pagar, os judeus. Nós não temos que pagar. Eu faço questão de deixar bem claro que hoje você não tem que fazer algo para ser salvo. Você faz algo para o próximo porque você já é salvo. Você já pertence ao reino. Você já não, você está de passagem por aqui. Então eu sei que você não vai ficar olhando para os céus esperando para que Jesus venha. Não. Como? Eu não entendo isso. Como que ele pode vir se ele vive em você? Não tem como. Não tem como. Ah, eu aceitei a Jesus porque de repente só assim quando ele vier. Primeiro que você não aceitou. Quem escolheu foi. Não existe. Essa questão de livre-arbítrio está por fora. Isso não existe. Colocaram na mente das pessoas. Inclusive, no passado também, colocaram na minha. Né? Colocaram na minha. Então, aí, a partir de mim, aí eu vou na igreja, vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de... para ser salvo. Porque senão eu vou para o inferno. O pastor falou. E se eu não der o dízimo direitinho, o devorador vai entrar na minha casa. Sendo que Malaquias 3,10 fala a respeito desse devorador. Mas se você for lá em Joel 1,4 e outros, tem muitos outros versículos também, Joel 1,4, lá está dizendo quem é o devorador. Não passa de um gafanhoto. Não passa de um gafanhoto. Esse povo tinha que dizimar em alimento. Então, se por um acaso não fizesse isso, aí o devorador, esse gafanhoto, logicamente que ele ia acabar com o restante. Essa é a questão. Então, quando você tiver que ver a respeito disso aí, e muito mais coisas, você também volta lá, vai no Antigo Testamento também, Malaquias no capítulo 1, vai explicar a partir daí. É uma repreenda
a Israel de Deus, da parte de Deus, em relação aos judeus também. Vamos lá, novamente, vamos continuar aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Dentro daquilo que nós estamos falando, tá ok? Colossenses 1, 13. Vamos lá. É muito difícil colocar isso na cabeça de certas pessoas, porque elas não foram, essas pessoas já foram criadas por Deus exatamente dessa forma. Foi como eu disse aqui, num vídeo passado, que na realidade, quando Moisés foi enviado a Faraó, então Moisés ia lá para pedir a ele para liberar o povo do Egito, mas Deus já tinha endurecido o coração dele para que não acontecesse isso. E eu também já preguei, aqui a gente já falou a respeito que em Isaías 45:7 diz que, bom, Romanos também 11 diz que é tudo dele para ele cria, ele abre a ferida, ele fecha, ele ama, ele te repreende, enfim, todas as coisas são dele. Mas vamos lá, Colossenses 1:13, porque ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Ok? Vamos ler novamente. Entenda, porque ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, Cristo Jesus, né? Lógico. Então, é por aí. Se você ler essas cartas, não vamos ficar somente só nessas cartas, né? Porque isso aí é o que eu sempre digo, é um leitinho para você ter maturidade. Perfeito? Ali você vai ver quando alguém fala alguma coisa para você de um livro do Antigo Pacto. Você fala, sim, mas acontece que no Novo já aconteceu. Quer dizer, aquelas profecias, né? Outrora do passado, já não existe mais. Todas elas, nos anos 70, eu falo, digo e repito, né? Porque sempre tem pessoas novas. Quando Jesus disse assim, está consumado, tetelestai no grego, consumado, pronto, feito, terminado, não tem mais nada para se fazer. Mas, novamente eu digo, não vá meter o pé na jaca, porque graça, então hoje eu sou livre, Romanos capítulo 8, 1 e 2, dizendo lá que nenhuma condenação há, então eu posso fazer o que eu bem entendo. Aí eu repito, o livro de Coríntios fala, né, que tudo lhe é lícito, mas nem tudo te convém. Então quando você faz algo de errado, eu repito, você pura e simplesmente não pecou, você errou o alvo. Ou seja, você errou, cometeu um erro na carne. Gálatas 5:19-21, na carne. Então, 6:7 de Gálatas também diz a mesma coisa. De Deus ninguém zomba. O que você plantou, você vai colher. Entendeu? É assim que funciona. Então, novamente, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, já diz que nós já estamos no céu. Porque na realidade nós estamos aqui de passagem. Então, quando eu falo nós já estamos no céu, alguém fala, eu não acredito. Bem que a Bíblia falava, sempre falou a respeito que no final dos tempos viriam falsos cristos, hereges, desigrejados, que falariam coisas que não. O que foi pregado para você é que é errado. Porque na realidade é assim. Veja só, deixa eu dar um exemplo. Eu, minha irmã, os dois pequenos. Quando crianças, lógico, né? Então, algo saía errado. A gente fazia, a minha irmã, por exemplo, ou eu fazia alguma coisa errada, já ia para o meu pai e para minha mãe, já falava que a minha irmã tinha feito. Ia primeiro, quem é que ia acreditar em quem? Quem foi primeiro? Eu. Então, geralmente era assim. Aí, se eu tivesse falado alguma coisa, quem ia levar a bronca era a minha irmã.
porque eu falei. É a mesma coisa que nós temos hoje. O que é que está certo na sua mente? É exatamente aquilo que já foi pregado, que já foi inculcado, né? Quando você está assim, na mentira, você aprende a viver a mentira. Porque na realidade tudo que é pregado no sistema religioso é mentira. Um abençoado, um lindo, veio falar para mim esses dias aí, a respeito de, acho que foi Josué 2, né? Quando eles deram a volta lá no Muro de Jericó e tem uma... Beleza, eu falei para ele, tá bom, mas por que não se prega também que em Hebreus 30 isso já foi consumado? Foi tudo certo, explicou como que é. Por que eu tenho que aprender exatamente aquilo lá do passado, se já foi? Agora eu tenho que viver o presente. Não, mas acontece, não acontece. Então quer dizer que as coisas que são pregadas do antigo pacto são válidas e o novo não, né? É como se eu tivesse escrito ontem para falar para vocês hoje. Negativo, negativo, negativo. Eu vou dizer o seguinte, meus irmãos. Hoje está meio complicado essa questão da palavra, apesar que ela está se expandindo rapidinho, o Evangelho da Graça. Está se expandindo rapidinho. Então eles estão desesperados. Com certeza, eles estão desesperados. Eu tenho um amigo irmão, muito abençoado, com uma família muito bem abençoada também, descobriu, foi através dele, inclusive, né, que a gente chegou a conhecer mais não quer dizer que não conhecia, né, a palavra da graça, o Evangelho da Graça, chamado Geraldo Moraes, onde na realidade tem que ter, sabe, humanamente falando, tem que ter peito para pregar, para falar a respeito da graça, porque a gente vai ouvir muito, então tem muita gente que prefere deixar quieto. Eu vou para a igreja porque eu não posso. Tem pessoas que não curtem aquilo que eu coloco no meu Facebook, ou enfim. Tem gente que não curte por medo de retaliação. O pastor vai achar ruim, um parente, enfim. E por falar em Facebook, se quiser dar uma... Tudo que a gente fala aqui, eu coloco algumas coisinhas lá também, quer dizer, mais lá. Veio em mente um certo pensamento, uma imagem, tudo na graça. A gente coloca lá. Hélio, sem H, Hélio G. Silva, Hélio G. Silva. Esse é o meu Facebook. A partir do momento que você vê alguma coisa que a gente possa ali, se quiser também comentar a respeito, sinta-se livre, ou seja, você já é livre. Vamos lá. Deixa eu dizer aqui, vamos para, mais uma vez, para encerrar. Isso é para encerrar. Gálatas, no capítulo 5, verso 1, para encerrar. Porque vocês são todos mais do que abençoados, em nome de Jesus. Frisando mais uma vez, me perdoe a insistência, mas Conversa em Graça é o nome deste canal e está escrito aqui embaixo. Inscreva-se, por favor. Porque esse irmãozinho me alertou, falou, poxa, você tem tantas visualizações, muita gente tem visto, mas não está se inscrevendo. Então se inscreva para ganhar mais, né? Ter condições de saber. O YouTube pega e vai te avisar se tem algo novo. Vamos lá, para encerrar. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Lembrando sempre que a minha tradução, a Bíblia viva, ok? Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Foi assim que Cristo nos libertou, ok? Na cruz, nos libertou. Cristo nos libertou em sua morte. Agora na graça, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos ao sistema religioso, presos pelas cadeias da escravidão.
nada mais é do que quando nós estamos em uma chamada igreja, que a igreja é você, nós estamos presos. Nome, endereço, telefone, faz isso, não faz aquilo, não sei o que, papá. A gente tem que obedecer, né? Então, o pastor falou algo errado, fala a Deus, não. Lucas 16,16. A lei e os profetas duraram até João. Portanto, não existe profeta. Já foi. O profeta agora é você. A palavra está na sua boca, está no seu coração. Então não há necessidade que alguém vos ensine. Quem vai te ensinar está dentro de você. Ele vai te alertar o que é certo e o que é errado. E eu espero mesmo, grande é a minha esperança. Eu oro para que todos vocês, para que sejam libertos dessas cadeias da escravidão. Porque se você continuar, com certeza você já é salvo, mas se você continuar, você que eu digo de um modo geral, né? Se continuarmos nessa escravidão, por simplesmente, como eu sempre falo, né? Um prédio de 50 andares, Deus está no topo, na cobertura, que é o 50º andar, e nós estamos no primeiro. E dali a gente não vai sair. Mas a partir do momento que você está na graça, não na religião, certo? Porque religião, ela foi criada pelo homem, né? A graça por Deus. Então, aí a gente tem convicção de que por um acaso a gente vai estar sempre galgando o galardão para a gente estar juntinho do Pai. Amém? Que Deus continue com vocês no coração, guiando os seus passos, sempre. Reine em vida. Romanos 5,17. Continue reinando em vida. Foi para isso que Deus o chamou. Nós estamos aqui exatamente para isso. E mais uma vez, conversa em graça. Meu nome é Hélio Gonçalves. Graça e paz.